O Thiago, no nosso primeiro ano de mentoria, ele me incentivou a formar uma base que eu ainda não tinha. O meu nome é Juliana Rovitz e eu fui aprovada no concurso para ser defensora pública do estado de Santa Catarina. Eu me lembro exatamente quando eu busquei a mentoria. Foi em 2023, depois do meu casamento, em junho de 2023, que eu decidi que agora eu ia realizar o meu sonho, ou de ser defensora pública ou de ser magistrada. Mas em 2020 eu já dava algumas estudadas, mas eu fazia mestrado, depois terminei o mestrado, fui convocada, fui nomeada no meu cargo de servidora pública do TJ, e foi quando eu casei, em 2023, que eu decidi que agora o foco da minha vida ia ser passar no concurso, que eu ia realizar esse sonho, custe o que custasse. E foi quando eu entendi que eu precisava desse acompanhamento externo, porque sozinha eu não estava conseguindo ter a organização necessária, e alguém me indicou o Thiago. Ele foi meu mentor por 6 meses, acho que ele me deu um bom norte de estudos, e eu pensei, eu vou apostar, porque eu justamente precisava dessa pessoa, desse olhar externo, de alguém que olhasse os meus percentuais, enfim, fizesse esse controle. Eu acho que quando eu cheguei, eu estava motivada, porque eu tinha tido esse momento de muita alegria, de muito afeto, que tinha sido esse período de planejamento do meu casamento e constituição da minha família, né? Então eu cheguei com uma motivação muito grande, mas eu cheguei também insegura, porque eu acho que a insegurança, ela acompanha todo concurseiro que se sente perdido, que por vezes se sente incapaz. O primeiro impacto ao entrar na mentoria, sem dúvidas, foi o aumento do número de questões que eu fazia, que era algo que o Thiago, desde o início, me incentivou a fazer. Um número que no início eu realmente achava absurdo de questões, mas que com o tempo eu fui entendendo que era possível, e isso foi uma mudança drástica. Uma mudança muito positiva foi o controle de horas líquidas, que eu não fazia antes, por meio de um aplicativo, que é um dos principais métodos de a gente ter consciência do quanto a gente realmente está estudando. Eu acredito que essa mudança de método, de controle de horas diárias, foi um turning point, assim, nos meus estudos. E além disso, esse controle do estudo mensal, que é um olhar quase metódico mesmo, de estudar 75% dos dias, um percentual de X horas por dia, que o Thiago faz esse controle que eu não fazia. Então, eu acho que a mentoria foram, assim, esses primeiros choques nos meus estudos, de aumentar o número de questões, de fazer um controle de horas, de inserir um método na minha vida. Então a mentoria fez com que eu me relembrasse a cada encontro que esse era o foco. E ter um controle externo também, ou esse contato externo com alguém que te olha quase como se fosse um técnico ou um mentor, com uma frieza que muitas vezes a gente não tem ou a gente não consegue enxergar, tanto de dizer parabéns, tu tá avançando, quanto de dizer, esse mês tu não estudou tanto, vamos melhorar. Então a mentoria te relembra a cada encontro o que tu tem que fazer para ir em busca daquele teu sonho. Então eu sinceramente acredito que tenha sido assim uma virada de chave para eu entender o estudo como constância, como um compromisso, e o que eu sempre falo, assim, como um segundo trabalho. O Thiago, no nosso primeiro ano de mentoria, ele me incentivou a formar uma base que eu ainda não tinha. Então foi um período que eu não fiz provas em 2023. E 2024, com essa base feita, foi quando eu comecei a refazer as provas, né? A voltar a fazer provas. Então eu acho que foi muito sábio do Thiago me pedir essa paciência naquele momento, do que eu me aventurar a ir fazer provas sem estar com essa base feita, e muitas vezes me frustrar, porque era o que ia acontecer, porque não existe milagre nesse mundo dos concursos. Para mim, esse controle de prazos, velocidade de leitura, alto número de questões, controle de produtividade foi o que faltava nos estudos. Porque eu vim também de um olhar muito acadêmico, então eu sempre acreditava que a gente tinha que saber
tudo com muita profundidade sobre os pontos, porque foi o que eu aprendi no mestrado e na minha trajetória acadêmica. Mas, na verdade, o concurso nos exige saber sobre tudo e não necessariamente com tanta profundidade. E isso foi o que a mentoria me ensinou, que a gente tem uma matéria gigantesca, um tempo curto e um desejo pulsante. Então, como a gente vai mobilizar essas 3 arestas e juntá-las para que o resultado aconteça, né? Então, eu acredito que gestão de tempo, controle de metas, o encontro com o Thiago, querendo ou não, esse encontro com outra pessoa faz com que tu mantenha esse compromisso. Porque eu acho que muitas vezes o compromisso com nós mesmos é o mais difícil de se cumprir. Então, ter esse encontro era uma motivação. Eu sinto que ter meta, ter entregas, ter controle de percentuais, ele foi desafiador no início para se adaptar a esse novo método, mas ele ao mesmo tempo foi tranquilizador e muito mais tranquilizador a longo prazo. Porque muitas vezes a gente quer estudar 1000 horas e aí estuda de manhã, estuda de noite, para quem trabalha, claro, e aí no dia seguinte não consegue acordar, porque para tu acordar cedo tem que dormir cedo. Então a tua vida vira uma bola de neve. Tu não tem horário direito de estudo, aí tu não estuda quanto tu quer, daí tu tem um aniversário que tu quer muito ir, mas tu tá culpado porque tu não tá estudando e também tu não tá aproveitando o aniversário. Então, assim, a tua vida vira meio que um caos. Mas a mentoria te dá essa organização que sozinho muitas vezes tu não consegue ter. Eu acho que pensar em desistir, todo mundo que estuda sente isso depois de uma prova em que tu não teve o resultado que tu gostaria. Isso acontece várias vezes no caminho de concurso. Mais do que a gente imagina quando a gente vai começar. Então, eu acho que sim, algumas vezes eu pensei em desistir, mas nunca tão seriamente, porque eu sempre tive a motivação muito intrínseca e muito verdadeira do que eu queria. Porque eu sempre tive o desejo de ficar na região sul, ou Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, mas fiz algumas provas em outros estados, muito inclusive como forma de simulado de luxo. Quando eu e o Thiago a gente combinava, eu ia aí, não fazia uma reta final, porque ainda não estava pronta, mas era um simulado de luxo. E quando tu volta, né, depois de uma viagem, de ir para outro lugar, pegar avião e tu tem um resultado que não é satisfatório, perto da tua expectativa, tu pensa em desistir. E eu acho que o grande segredo para isso é tu calibrar suas expectativas do teu momento de estudo, que é algo que o Thiago também me ensinou, né? Que é bom, vamos para esse concurso, vamos, mas é um simulado de luxo. Tu ainda não tá pronta para fazer uma revisão de reta final, tu ainda não tá pronta para caminho, cada trajetória é única. E eu acho que entender o meu momento de estudos e ver o meu avanço fazia com que eu pensasse, não, eu tô avançando, não vou pensar em desistir de uma forma séria. Então sim, obviamente já passou pela minha cabeça, principalmente num sábado maravilhoso de sol ou num domingo de verão incrível, em que todas as pessoas estão... o meu relacionamento com o Thiago durante esse tempo foi de muita parceria e muito apoio. Inclusive, ele tem um apelido que ele me chama de Julie, que ninguém me chama de Julie, e a gente combinou que esse era meu nome de guerra. Então, quando eu vou pra uma prova, é a Julie que tá indo pra uma prova, e não a Ju ou a Juju, que é como normalmente os meus amigos de infância, enfim, me chamam. Foi uma parceria de muita transparência, porque a gente muitas vezes também fazia as meditações ou esses métodos de concentração e para tirar o estresse. Ele também sempre incentivou a tirar férias, o que eu acho que a gente tá quase sempre estudando e a gente não se permite parar. Mas tem momentos que a gente tem que parar, porque a gente não tem mais energia, seja por um período de um estudo muito absurdo, de muitas horas e uma rotina muito intensa. Esse é o nosso objetivo, tem que fazer mais, mas também ter a sensibilidade de entender que no momento que a gente tem que parar. Então, nunca foi também um método fechado e pronto. Eu acho que é muito legal essa construção com o Thiago, porque eu acho que a gente vai construindo o que faz sentido pra mim, né? No meu percurso, na minha rotina, na minha trajetória, nos meus desejos. Então,
eu sinto que com o Thiago eu descobri a Julie, que é essa pessoa dos concursos, é o meu apelido de guerra de concursos, e que eu constituí, assim, esse novo sujeito, assim, essa pessoa que vê o concurso como algo a longo prazo. A mentoria, mesmo nos estudos, quando foco a primeira fase, eu fazia algumas sentenças, principalmente, né? E eventualmente algumas peças de defensoria, e também fiz um simulado de prova oral. Isso foi muito interessante, porque eu nunca tinha tido nem contato com esse mundo de segunda fase, terceira fase, enfim, prova oral. Ver pessoas treinando para uma prova oral. Ao mesmo tempo, era muito desafiador se colocar nesse lugar, mas dá uma motivação se imaginar nesse lugar. E também mobilizar os conceitos teóricos ali aprendidos e absorvidos na prova objetiva para começar a entender a lógica do que vai ser esperado nas outras fases. Nossa, quando eu recebi essa notícia, eu só chorava e berrava. E eu tava com o meu marido e aqui em casa, e eu meio que não acreditava, assim, na hora, assim, a minha absoluta reação era chorar, porque é uma conquista, assim, é uma realização muito grande. Quando a gente se dedica por muitas horas por dia, renuncia de muita coisa, será que eu vou conseguir isso algum dia? E esse dia chega, e chega de uma forma que muitas vezes tu não espera, né? Eu fui fazendo essa prova da Defensoria Pública de Santa Catarina, eu fui aprovada, foi a minha primeira, segunda fase e minha primeira prova oral, e eu passei em tudo. Então eu só chorava quando eu soube, de muita emoção, de muita realização, de uma sensação. Eu na hora, assim, tava com meu marido, fiz um vídeo com os meus pais, e todo mundo só chorava, e daí liguei pro Thiago, falei, meu Deus, isso aconteceu. E é muito bonito ver, assim, que as mesmas pessoas, né, eu falo, os mesmos braços que me ampararam nas quedas. Então, realmente, assim, quando eu soube, foi, junto com alguns momentos únicos da minha vida até hoje, foi um dos momentos mais especiais, assim, sem dúvida, que é quase como passa um filme na tua cabeça e tu não acredita que chegou o fim, né? Então, e na verdade, um novo começo. Mas eu acho que seria, assim, é uma sensação de indescritível, de alívio também, porque o concurso a gente estuda sem saber quando esse dia vai chegar, mas a gente tem a convicção de que a gente vai chegar. E quando chega, é quase inacreditável, assim. Eu acho que o que mudou talvez tenha sido acreditar mais em mim. Acreditar que o meu esforço, ele deu resultado. Mas eu não acredito que tenha tido nenhuma mudança em termos de essência e de valores. Eu acho que a gente caminha na vida, seja nas relações pessoais, profissionais, nas múltiplas, enfim, nos múltiplos vínculos que a gente tem, na busca dos nossos sonhos, e a gente leva os nossos valores e a nossa essência. Então, não acho que mudou isso, pelo contrário, acho que fortaleceu a minha essência, algo que eu voltei a fazer com meu marido. Nós dois somos judeus, e a gente, não tanto quanto religião, a gente não tem tanto apego, mas quanto cultura e tradição, isso sim. Eu digo, não importa muito a ordem que seja, mas um fortalecimento espiritual mesmo, porque tem momentos em que a gente precisa, né, se entregar a algo com serenidade, assim, para nos trazer um conforto. E eu acho que esse é o lugar, seja de uma religião, seja de um coletivo, seja de qualquer ordem que for, né, mas esse aconchego. Eu acho que é mais isso, assim. Então, e a mudança talvez também acreditar que aquele esforço de todos os dias deu certo, assim, né? De acreditar mais em mim mesma e nas escolhas que eu fiz, e fortalecer ainda mais as escolhas que eu fiz ao meu redor. E acredite, tenha resiliência, porque só chega lá quem continuou. Isso eu aprendi também vendo colegas. Quem continuou e quem persistiu chegou lá.
E eu acho que a minha palavra também seria: tenha paciência, determinação e fique em paz ao renunciar. Eu acho que as renúncias são muito difíceis nesse caminho. A gente sempre tá com uma sensação de tá devendo algo em algum lugar, mas a gente, ao renunciar, a gente tá seguindo o nosso propósito. E só a gente sabe o nosso sonho. Então, eu diria que a persistência. Tem dias que a gente tá se sentindo péssimos, que a gente estuda uma matéria, vai fazer questão e erra tudo. Mas não é sobre acertar aquela questão. É sobre olhar o que tu errou e pensar que da próxima vez tu não vai errar. Então, assim, tem dias que são muito difíceis, tem dias que a gente pensa assim: nossa, eu vou fazer isso pra sempre, não vai chegar a minha hora. Entenda quais provas valem a pena fazer, o que te desgasta. Eu acho que é um processo de autoconhecimento. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma caixinha de respostas. O que faz sentido pra mim pode não fazer sentido pra outra pessoa, mas eu acredito mesmo que a organização seja uma chave, uma ferramenta, assim, para esse período, para que seja possível persistir e continuar. E mesmo nos dias mais difíceis, tenha orgulho de estar se propondo a fazer isso. A vitória não é essa do final. A vitória era de ter diariamente estado lá quando estava dando tudo errado. Que essa jornada me ensinou sobre resiliência, sobre determinação e sobre valorizar as pessoas que nos cercam. É uma jornada que me ensinou que a gente planta e que vale muito a pena plantar diariamente, porque essa colheita chega. Mas para isso, a gente tem que estar amparado pelas pessoas que nos apoiam nos momentos mais difíceis e que são as mesmas pessoas que celebram os momentos de maior alegria.